Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Um pouco demorado além do normal, mas estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre para comunicarmos a palavra do nosso Deus. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou o presbítero Mauro Lúcio. Semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. E neste quarto e último trimestre, nós estamos estudando a revista proposta pela CPAD, cujo tema é A Justiça Divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Está uma bênção. Nós, olhando o livro de Ezequiel e olhando o que está acontecendo no Brasil, parece um paralelo, parece a repetição da história. E nós estamos procurando trazer estas lições e, na sabedoria do Espírito de Deus, aplicar estas lições aos nossos dias. E dando prosseguimento, hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. A leitura bíblica encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, versos de 1 ao 6, e capítulo 39, versos de 1 ao 10. Nós vamos ler somente o capítulo 38, versos de 1 ao 6, porque é uma leitura muito extensa. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todas as espadas, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgama, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. O livro de Ezequiel, irmãos, ele é um tanto que enigmático em vários trechos, tá certo? Nós nos estamos deparando com mais um trecho um tanto enigmático quando o profeta vai falar acerca de um conflito futuro envolvendo Gog e Magog contra Israel. O profeta mesmo ele assegura, olha, esta visão não é para agora, não envolve Babilônia nem Nabucodonosor. Esse conflito vai se dar no final dos dias, tá bem, meu querido? Então nós compreendemos que este conflito ele está dentro da agenda escatológica que vai se dar entre a grande tribulação e o fim do milênio. Todavia, o conflito específico aqui de Gog e Magog, nós compreendemos que é o conflito do Armagedon, tá bom, meu querido? Então, a volta de Jesus, que todos aguardam por ela, vai se dar em meio a este conflito. A ocasião em que o Senhor virá por sobre as nuvens para salvar Israel da aniquilação. É sobre isto e muito mais que nós vamos falar na lição de hoje. Sobre a identidade dos povos invasores. O profeta Ezequiel, irmãos, ele é categórico ao afirmar Gog e Magog. Gog seria uma espécie de título, como era Faraó, como nós tivemos aí na Rússia os czar, na Alemanha Kaiser, eram pessoas que exerciam a liderança, eram um chefe de Estado. Então nós vamos procurar, no decorrer do estudo, nos ater à Bíblia.
Nós não vamos ficar lá, eu acho, eu penso, eu acredito, não. Vamos dar voz onde a Bíblia fala e vamos nos calar onde a Bíblia se cala. Os invasores. De acordo com o profeta, irmãos, este conflito ele vai se dar nos fins dos tempos. Então, tudo nos leva a crer que isto ocorrerá entre a grande tribulação e o fim do milênio, tá bom? Nesta ocasião, nesses últimos dias, uma grande confederação de nações, que são vários países, várias nações unidas, para ir contra Israel. E a Bíblia fala que o inimigo vai entrar pela fronteira de Israel do lado norte. É o lado mais frágil, que o exército não precisa passar pelo deserto. É um caminho por onde, historicamente, os exércitos inimigos sempre vieram atacar Israel. Então nós observamos que o profeta, ele é categórico dizer que este conflito não seria naqueles dias, seria no fim dos tempos, no fim dos dias. Então nós compreendemos que está dentro da agenda da escatologia bíblica. Então nós compreendemos quando vai se dar esse episódio. Meu amado, esse episódio ele só pode ocorrer no início da grande tribulação e o término do milênio. Nós vamos chegar lá. Serão pelo menos 3 conflitos envolvendo Israel e esta colisão, essa confederação de nações que vão invadir Israel. E é sobre isso nós vamos falar um pouco mais adiante ainda nesta lição. Compreendendo a profecia. Ezequiel, ele deixa muito bem claro que Babilônia, Nabucodonosor, os caldeus não estariam envolvidos nesta profecia. Seria interessante porque o profeta é o seguinte, ele não fala de Babilônia, ele não fala de Nabucodonosor. A visão dele, a que Deus deu para ele, se volta para o futuro distante, o futuro relacionado a Israel e as demais nações, os gentios, tá bem? Então, segundo ele, é um grande número de nações aliados a este líder Gog, que nós já discutimos aqui, que é um título. Um grande número de nações vão se unir para aniquilar Israel nestes últimos dias. Então nós compreendemos, a partir da escatologia bíblica, que esta profecia de Ezequiel, ela diz respeito ao período da retirada da igreja. Nós somos pré-tribulacionistas, então esses episódios eles vão se dar após a retirada da igreja, o arrebatamento da igreja, e dar-se a início, então, a grande tribulação, tá certo? Então, a partir disto aí, a agenda já começa a estar em andamento. 3 anos e meio serão de paz, uma aparente paz, em que o anticristo Gog fará aliança com Israel. Depois de 3 anos e meio, ele vai revelar sua verdadeira natureza. E aí, então, ele vai invadir Israel, ainda com muitas nações, mas ainda não será esta batalha, porque esta vai se dar durante os 3 anos e meio da grande tribulação, na segunda fase. Então nós vamos entender que a batalha que Ezequiel está se referindo é a batalha do Armagedon, que é quando Jesus virá em glória, conforme diz o profeta, ele virá revestido de glória, os montes das oliveiras vai se fender ao meio e o povo vai passar salvo, livre do Senhor. Então nós vamos falar mais disso em outro momento da lição. Gog. Afinal de contas, quem é este Gog? Bem, primeira coisa que você precisa compreender, que este nome pode se referir a um título ou ao caráter de uma pessoa. Na Bíblia, por exemplo, Satanás, diabo, esses vários nomes denotam o caráter e a forma dele agir. Então, o nome Gog, ele pode se referir a um título ou estar relacionado ao caráter e a posição de rebelião contra Deus. Na Bíblia, nós vamos ver que este Gog, profetizado por Ezequiel, ele é o homem do pecado,
o filho da perdição, o rei do norte, o iníquo, o pequeno chifre e o anticristo. Todos estes se referem à mesma pessoa e à sua natureza satânica. Este Gog que Ezequiel viu, irmãos, é o mesmo que Daniel viu, é o mesmo que Paulo fala sobre o homem do pecado, o iníquo, foi o mesmo da visão que Daniel teve num pequeno chifre que vai se sobrepor sobre os demais. Então são vários os nomes dele aqui. Daniel fala também que ele é o príncipe que há de vir. Então todos eles se referem à mesma pessoa que vai entrar, que vai liderar Israel, vai liderar as nações. E essas nações, na maioria delas, historicamente, sempre foram nações hostis para com Israel. Então você guardou aí o homem do pecado, o filho da perdição, o rei do norte, o iníquo, o pequeno chifre e o anticristo, ou príncipe também que virá. São vários nomes atribuídos a uma mesma pessoa, e os nomes foram dados a partir de tempos e momentos e contextos diferentes, mas todos eles denotam o caráter e a natureza satânica deste ser, deste príncipe ou desse pequeno chifre, esse filho da perdição. Nós precisamos compreender, irmãos, aqui não está proposto pela CPAD, eu acho que a CPAD deveria esclarecer mais e deixou a desejar. Israel, historicamente, dentro da escatologia, vai se deparar com 3 grandes batalhas no fim dos tempos. Por isso que a gente não pode fazer confusão. Por exemplo, a primeira batalha que Israel vai enfrentar será contra o anticristo. Mas esta ainda não é a batalha do Armagedon. Ao término dos 3 anos e meio do acordo dele com Israel, ele vai revelar sua verdadeira natureza e vai querer ser adorado como Deus. A partir dali, Israel não vai aceitar esses termos e ele vai declarar guerra a Israel. Ele vem com várias nações, porque ele será um chefe de Estado, terá uma influência muito grande sobre as nações, e ele virá para invadir Israel e vai guerrear com ela. E, segundo as profecias, ele vai tomar metade da cidade. Depois ele vai se afastar, porque virão várias nações que irão guerrear contra ele, e as atenções dele saem de Jerusalém e ele se volta para guerrear contra várias outras nações. Passado um período de 3 anos e meio, que já estamos lá já no final da grande tribulação, ele retorna para Jerusalém, e ali ele está quase que dizimando, quase que aniquilando Israel. E na angústia, Israel vai clamar a Deus por socorro e Jesus virá em glória. Será dentro deste contexto que Jesus virá, vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender ao meio. Então já falamos da primeira batalha contra o anticristo e a segunda batalha contra o anticristo. A primeira, na metade da grande tribulação, quando ele revela a sua identidade. A segunda é quando Jesus vem em glória e o aniquila e o lança ele e o falso profeta no lago de fogo eterno. Outro nome que ele recebe também é besta, anticristo, tá certo? Então, a besta e o anticristo, a besta é o anticristo, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo eterno. E Satanás será preso por 1000 anos. A terceira grande batalha que vai se dar em Israel, em Jerusalém, é quando Satanás será solto ao término dos 1000 anos e ele vai encontrar um grupo de rebeldes, rebeliados, que vão marchar contra Jerusalém, também virão para o norte, que é Gog e Magog, mas não confunda. O Gog e Magog, a batalha que Ezequiel está falando, é essa segunda batalha, a do Armagedon. A terceira batalha não vai haver nem guerra, porque vai descer fogo do céu e Deus vai consumir todos estes exércitos. Tá claro aqui? Anota aí, hein, meu irmão, não vai fazer confusão aí.
sobre a identidade dos invasores, parte 2. Você também está aguçado aí, né? Meu Deus, quem são esses invasores? Será que é a Rússia? Será que é a Coreia do Norte? Será que é a China? Será que é a Índia? Que país é? Será que é o Irã, o Iraque? Vamos com calma. Cuidado com as especulações. Vamos ver o que o texto diz. Lembra? Nós devemos falar onde a Bíblia fala e nos calar onde a Bíblia se cala. Se algo não ficou tão claro, é porque Deus quis que fosse desta forma. Magog, nome diferente, não é? Este nome, ele se refere a um dos nomes dos filhos dos netos de Noé. E o pai dele era Jafé. Então, nós vemos Sem, Cã e Jafé. Ele era filho de Jafé, um dos filhos chamava Magog, tá certo, querido? Agora, você precisa entender, quando a gente fala de nomes na Bíblia, por exemplo, Judas, muitas pessoas têm a ideia de Judas, o Judas Iscariotes, mas havia um outro Judas, eu fazendo confusão aqui, um outro Judas na Bíblia que se manteve fiel ao Senhor. Em Ezequiel e Apocalipse, este nome Magog está atrelado à rebelião. Tá certo? Então, quando você vê Magog lá no livro de Apocalipse, Magog lá no livro de Ezequiel, quando está essa citação, ele não está se referindo aos filhos de Noé. Ele está se referindo à rebelião do homem, da criatura, para com o Deus Criador. Então, o nome Magog, muitos teólogos compartilham desta visão, e eu também, que se refere a um povo, que se refere a um aglomerado de pessoas, que se refere a um movimento. Assim como o nome Satanás e Diabo é inimigo, acusador. Então, esse nome ele está atrelado à questão da rebelião da criatura, ou a criatura enquanto Estado, o Estado totalitário, o Estado absoluto, que vai se levantar contra Israel para destruir Israel. Por que vão tentar destruir Israel? Porque o interesse ali é atingir a Deus. O interesse é o quê? Que não se cumpra a profecia, para que o Cristo, que Jesus, ele não venha, se revele e pise no Monte das Oliveiras, conforme as profecias. Mas quem pode frustrar o plano de Deus? Não tem Gog nem Magog. Amém? Glórias a Deus. Meseque e Tubal. Quem foram esses camaradas, né? Esses aí, eles também foram netos de Noé. Desses rapazes aí, vamos dizer, Meseque e Tubal, surgiram parte desses povos citados no livro de Ezequiel. Eu não vou entrar no mérito, o comentarista da CPAB, ele faz menção desses vários nomes descendentes aí dessas tribos de Meseque e Tubal, tá bem? Agora que nós precisamos compreender que muito provavelmente estes povos ressurgirão com outros nomes. E muitas outras nações que não foram nem citadas no texto tomarão parte neste conflito. Então, essas tribos aí, Meseque, Tubal, Gog, Magog e outros nomes que fogem do nosso dia a dia, eles vão ressurgir, mas com outros nomes. Aí a dificuldade é identificar quem era Meseque, Tubal, quem era Gog, Magog, quem eram esses líderes. Ali não é possível a partir do texto. Agora, quais serão esses povos? Meu irmão, serão povos que eles vão ressurgir no tempo e na hora. A profecia, o âmago da profecia é apontar a rebelião que vai ocorrer no intuito de destruir Israel, o povo de Deus. A primeira vinda de Jesus, ele volta para buscar a igreja, e ele não vai ser visto aqui na terra pelos homens. E somente quem estiver vida no altar e ouvir o toque da trombeta que vai participar. Na segunda vinda de Jesus, quando ele vem em glória para reinar, ele volta para libertar, salvar Israel, Israel se converterá e ele julgará as nações que lutaram, que guerrearam contra Israel. A
coalizão de Gog. Você precisa entender que é o anticristo que estará à frente desta coalizão. Entenda uma coisa, Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele montado no lombo de um jumento. Algumas pessoas falaram, pô, mas esse aí é o nosso Messias, é o Cristo. Eles rejeitaram Jesus, porque eles imaginavam um estadista, alguém revestido de poder e autoridade para liderá-los e libertá-los do poderio romano. Então o anticristo, de certa forma, ele vai corresponder aos aspectos humanos do homem, porque ele também será um chefe de Estado, ele também vai comandar nações poderosas, então ele vai exercer muita influência sobre as nações, ele será o governante, ele será o líder mundial, e o mundo caminha hoje, nós vemos ali a Europa tentando se unificar, o euro que está em crise ali na Europa. Napoleão já tentou reunificar a Europa, não conseguiu. Vários outros, Hitler também tentou reunificar a Europa e não conseguiu. Mas o anticristo vai conseguir, não por mérito dele, porque está dentro da agenda de Deus, dentro da permissão, a reunificação da Europa. E ele vai influenciar muitas outras nações. Eu acredito, por exemplo, que Coreia do Norte, vamos ver ali, China, Rússia e vários outros países de bandeiras vermelhas, comunistas, Irã, nós vamos pegar Síria, que vão tomar parte nesta poderosa coalizão, confederação de nações que vão contra Israel para destruir e aniquilar Israel. Sobre o contexto escatológico. É difícil abordar esse tema, irmão, desde o começo, sem mostrar que todo ele tem um contexto escatológico. Eu não consigo passar esta lição, explicar esta lição, sem fazer logo de cara aquela conexão escatológica, porque a visão do profeta Ezequiel não era para aqueles dias, era para os tempos distantes. Aí o quê? O Império Babilônico já teria passado, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano ia entrar em decadência e depois ele iria ressurgir conforme a visão do profeta Daniel, pés de barro com pés de ferro, 10 dedos, né? Ali mostrava 10 impérios, 10 nações. É o ressurgimento do Império Romano. Gog e Magog. Historicamente, irmãos, já surgiram muitas predições e especulações acerca de quais seriam as identidades de Gog e Magog. Alguém lá no passado já afirmou tratar-se do Império Romano que invadiu Israel e sacrificou porco no altar. Que naquela ocasião Roma ela veio apoiada com várias nações até citadas por Ezequiel, e eles acreditavam tratar-se de Antíoco Epifânio, que sacrificou um porco ou porcos no altar dentro do templo. Historicamente, muitos acreditavam tratar-se da Rússia, muitos acreditavam tratar-se da China e de vários outros países. Então, o meu conselho é: o sábio e o prudente, ele se limita a dar voz onde a Bíblia fala e se calar onde a Bíblia se cala. Gog, nós sabemos que será um governante. Magog, eu compreendo que seja a multidão que irá com ele. Então, Gog é o líder da rebelião e Magog faria parte do grupo dos rebelados. Porque, como eu já disse, o nome Gog e Magog, dentro do contexto que está no livro de Ezequiel e no livro de Apocalipse, fala de guerra, fala de rebelião e de conflito. E por trás desses personagens, ou desses povos, estaria quem? O próprio Lúcifer, o próprio diabo, Satanás, porque Jesus ele veio cheio do Espírito Santo, e o filho do diabo, o anticristo, ele virá cheio de Satanás. Ele será a
personificação do próprio diabo reinando. Não é questão que ele vai ficar possesso. Ele terá a mente satânica, o pensamento, a inteligência, a oratória, a persuasão deste ser é algo impressionante. Então tem o Gog, ele é o anticristo, o filho da perdição, o príncipe que há de vir, o pequeno chifre. Tá claro? Então, eu não vou apontar, ele vai ser de tal terra, ele vai ser de tal lugar. Meu irmão, eu não posso me dar voz onde a Bíblia se cala. Eu só posso dar voz onde a Bíblia fala. Se a Bíblia não esclarece mais, porque não era para ser esclarecido, tá bom? Glórias a Deus. Como a Rússia aparece nesse contexto? Até eu também fico a me perguntar como é que conseguiram enfiar a Rússia dentro desta agenda escatológica. Vamos lá. Alguns estudiosos acreditam que o texto original e a sua pronúncia sugere tratar-se de Rússia e seu governante. Vamos pegar um texto lá, por exemplo, na Septuaginta, que é Rosh, e o seu Moscou seria também uma cidade ali citada na Bíblia. Agora, isso tudo aí é especulação, irmãos. É mera especulação. Sabe por quê? Vale lembrar, segundo as profecias de Daniel, o pequeno chifre que ele viu, que se sobrepôs sobre os outros 10, ele surgirá do Império Romano. É o ressurgimento. Ele tem que sair dentro daquelas 10 nações pertencentes ao Império Romano. E ele também tem que ser daquela região da Grécia, da Síria, aquela região ali. Então, a Rússia, muito provavelmente sim, ela vai ir contra Israel, só que ela não será protagonista, porque o anticristo Gog, ele não vem da Rússia. A Rússia, muito provavelmente, será uma das nações controladas, dominadas, que o anticristo há de guerrear contra ela. E na guerra do Armagedon, eu creio que a Rússia, a China, Coreia do Norte, esses países de bandeira vermelha, comunistas, eles vão ir contra Israel. E ali nós temos, por exemplo, o Irã, que historicamente foram sempre hostis para com Israel. Nós temos ali países árabes, a Líbia. Então nós precisamos ficar muito antenados que o anticristo, ele não virá da Rússia, tá certo? Alguém deduziu achando que tratasse da Rússia a profecia bíblica, mas não tem amparo bíblico, tá bem? Os teólogos mais ortodoxos não compreendem isso. Origem da interpretação. Veja só, o grande perigo da interpretação é quando a pessoa já está predisposto a acreditar em alguma coisa, ele vai interpretar a Bíblia segundo aquilo que ele já está predisposto a compreender. Mas quando deixa-se de lado a precipitação, quando deixa-se de lado a paixão e fica mais centrado no texto, você vai ver que os teólogos ortodoxos não veem menção à Rússia no texto sagrado, tá certo? Por exemplo, Putin. Alguns olham lá, pensam que quando está falando lá na Bíblia, por exemplo, a região da África, está se referindo ao nome do governante Putin. Meu irmão, isso aí também não tem cabimento. Assim como, historicamente, muitos atrelaram o anticristo ao Papa, a algum judeu, alguém ligado ao cristianismo. São muitas especulações. Então nós não podemos nos deixar levar pelo vento de especulação. Os intérpretes, os teólogos ortodoxos não vê nenhuma menção na Rússia nos textos bíblicos. É apenas uma especulação. Agora, quanto a nós cristãos, qual deve ser o nosso posicionamento? Irmãos, eu não vou estar nem aqui quando esse chicote começar a estalar. Quando Jeová começar a mandar bambu, chicote e porrete, nós nem aqui estaremos, tá certo? Eu não vou saber quem é o anticristo, eu vou saber depois, quando eu voltar para reinar com Cristo, que eu vou saber quem ele é e ainda assim ele vai ser aniquilado naquele dia e lançado no lago de fogo eterno, juntamente com o falso profeta, um líder religioso.
Nós, enquanto cristãos, irmãos, as nossas atenções devem se voltar para o toque da última trombeta de Deus. Que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala do filho da perdição, do homem do pecado, ele fala do anticristo, mas ele fala também do toque da última trombeta, que no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, nossas atenções não devem se voltar tanto para questões de enigmas, se é a Rússia, se é a China, se é a Síria, se é a Grécia. Meu irmão, isso aí não é relevante. Então, nós devemos nos preocupar em ter azeite na botija, tá certo, meu querido? Ter comunhão com o Espírito Santo. Que sejam sempre brancas as nossas vestes e nunca falte o azeite sobre a nossa cabeça, tá bem? E em relação aos enigmas, porque o livro de Ezequiel, ele é enigmático quando ele aborda sobre Gog e Magog, meu irmão, no tempo do Senhor, ele tornará tudo claro, mas o que a Bíblia diz, que aquilo que Deus descreveu e determinou, vai se cumprir literalmente, amém? Vamos orar ao nosso Deus, que o Espírito de Deus complete na sua vida aquilo que nós não conseguimos em virtude das nossas limitações. Eu, particularmente, tive muita dificuldade para escrever esse material. Escrevi uma lição e comecei a gravar o material, o Espírito Santo não deixou eu gravar. Eu errei, o tablet travou, tudo deu errado. Aí eu senti que eu tinha que refazer todo o estudo e produzir todo esse conteúdo, ainda que atrasado. Mas aquilo que nós produzimos, a Deus toda a honra, toda a glória, que seja de edificação para a sua vida e para a classe que você vai ministrar. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais este estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ensina-nos a ser fiéis, santificados, separados para o Senhor. Meu Pai, não está no meu controle, não está no meu domínio, no nosso domínio, interferir nesses fatos que irão ocorrer. Mas o que está no meu controle, meu Pai, é santificar a minha vida, é ter vida no altar, é ser cheio do Espírito Santo para ouvir o toque da trombeta. Porque eu creio que antes que tudo isto ocorra, que o Senhor há de se manifestar para buscar a tua igreja, e depois a tua igreja vem para reinar com o Senhor, e nesta ocasião o Senhor vai aniquilar o iníquo, o filho da perdição, o homem do pecado. O Senhor vai aniquilar Gog e Magog, todas as nações que irão se aglomerar contra Israel, e nós cremos que teremos 1000 anos em que nós estaremos reinando neste mundo, ocupando cargos públicos, ocupando cargo de governo, de liderança. E ao término dos 1000 anos, muitas pessoas seguirão a Satanás, que ele será solto depois de 1000 anos. E ele vai encontrar um grande número de rebelados, daqueles, mais uma vez, Gog e Magog. É a rebelião, é um líder rebelde com liderados rebeldes. Meu Deus, guarda, protege-nos para que nós possamos participar das bodas do Cordeiro, meu Deus, e da entrega dos galardões. Fica conosco, dá-nos a tua bênção, pois assim te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Caso de arrebatamento, você já sabe, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste não, porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sob a glória. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.